Continuando com o que estamos vendo em Gaza, pela primeira vez desde 2006, eleitores em Gaza participaram das eleições locais palestinas. Eleições para o Conselho ocorreram em partes da Cisjordânia e Deir al-Bala e Gaza. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, está chamando 2026 de o ano da democracia palestina. Especialistas e ativistas apontam grandes falhas no processo. O Fatah afirma ter vencido a maioria dos conselhos locais, incluindo Jenin. Em cidades como Nablus e Ramallah, só uma lista foi apresentada, sem votação de fato. A Comissão Central de Eleições em Ramallah informou que a participação foi pouco superior a 53%. Em Dar al-Baná, a participação caiu para 23%, com o Hamas e outros grupos terroristas impedidos de concorrer e boicotando a votação. Imagens mostram supostos policiais armados do Hamas próximos às sessões eleitorais. Para aprofundar o tema, recebemos Samir Sanislau, ativista do Fatah e presidente do Fundo de Desenvolvimento de Jerusalém, falando direto de Jerusalém. Samir Sanislau, obrigada por participar hoje na I24 News. Sobre as eleições recentes, podemos chamá-las de democráticas? Em alguns distritos, o Fatah não teve candidatos da oposição concorrendo. Então, sem outra opção, como o resultado poderia ser outro que não uma vitória do Fatah? Bem, acho que a Autoridade Palestina, o partido principal do Fatah, os Juliais Abbas, tentou excluir a concorrência o máximo possível. E eles conseguiram em cidades como Nablus, por exemplo, que é a segunda maior cidade da Cisjordânia. Eles conseguiram em cidades como Ramallah, capital da Autoridade Palestina, onde Abbas mora atualmente. Então eles conseguiram, mas posso dizer uma coisa. Posso testemunhar que em Gaza o Hamas não interferiu naquela eleição. Posso testemunhar que Abbas e suas autoridades, agências de segurança, interferiram ao máximo possível em todas as eleições na Cisjordânia. Eles tentaram desde o início eliminar bons candidatos que os enfrentavam. Tentaram impedir a formação de listas competitivas. E durante a campanha eles usaram, apesar de ser ilegal por lei, as instalações da Autoridade Palestina. Uma das listas em Hebron, ligada ao Fatah de Abbas, usou a sede do governador de Hebron como local para a sua campanha política. Durante a própria eleição, você pode imaginar, por exemplo, na cidade de Hebron, há 7.000 agentes de segurança dentro da cidade. Todos eles votaram no Fatah por orientação, incluindo suas famílias. Então houve muita interferência. Eles até tentaram realizar algum tipo de falsificação, mas o trabalho da Comissão Central de Eleições da Palestina, que é um órgão independente, foi incrível. Eles fizeram um ótimo trabalho e tentaram eliminar esses incidentes. Sim. Houve uma eliminação da oposição, mas a Autoridade Palestina foi desafiada por opositores de dentro do Fatah, por candidatos independentes. Nas principais cidades, por exemplo. E houve alguns resultados notáveis. Nas pequenas cidades, cidades médias, o impacto tribal nas eleições foi minimizado. Então, a oposição independente, a nova geração, os reformistas que estão concorrendo com base num programa eleitoral, um programa de serviços não ligado a conexões tribais, venceram essas eleições. Em uma cidade no sul de Hebron, Natil Mayeh, por exemplo, um candidato independente desse tipo. E a lista que representa mais a jovem geração do Fatah, que está saindo do Fatah e se opondo a Abbas, venceu a lista oficial de Abbas por 75% a 25%. Mas em grandes cidades como Hebron e em cidades que são semelhantes, o impacto tribal foi mais importante do que qualquer outra coisa. Então foi uma eleição tribal. De qualquer forma, se isso nos diz algo, posso concluir que essas eleições foram uma derrota notável para Abbas. Ele foi derrotado pelos moderados que são contra ele, vindos do campo liberal dos palestinos, até mesmo dentro do Fatah, e foi derrotado pelos radicais dentro do Fatah, por exemplo, em Jenin, que é uma grande cidade. Mais uma vez, a lista oficial de Abbas
foi desafiada por uma lista que vem da ala militar do Fatah, que está mais associada ao campo de refugiados de Jenin, às brigadas de Jenin, caso você se lembre das antigas histórias dessas brigadas. Eles conquistaram 6 cadeiras, enquanto a lista de Abbas obteve apenas 5. Então, sempre que ele é desafiado, ele perde. Sempre que ele está por perto, ele vence. Essa foi a conclusão daquela eleição. A principal mensagem que os palestinos estão dizendo é que queremos uma mudança. E mesmo numa eleição local, que não muda a estrutura do sistema político, o regime comandado por Abbas, as pessoas comparecem. É uma taxa muito alta. É uma taxa de participação mais alta. Você mencionou uma participação de 53%. É maior do que as eleições de 2022, que tiveram uma participação de 50%, apesar do facto de que o Hamas participou daquela eleição. Tudo bem, Sátina. E quanto ao que vimos em Gaza, as primeiras eleições em uma cidade em 2 décadas? O Hamas foi impedido de concorrer e policiais armados do Hamas ficaram do lado de fora dos locais de votação. Isso nos dá alguma indicação clara do apoio ou da falta dele ao que está acontecendo na autoridade palestina? Ou não houve nenhum senso de democracia no que vimos em Gaza? Bem, havia polícia. É uma prática comum em qualquer lugar. Há policiais do lado de fora das seções de votação em qualquer lugar, apenas para manter a ordem no ambiente ao redor dos centros eleitorais. Mas não houve presença do Hamas. Podemos falar o que quisermos sobre o Hamas, mas neste caso quero dizer e confirmar, porque estive muito envolvido nessa eleição. Eu tinha uma lista ligada a mim, que estava concorrendo lá, não houve nenhuma interferência do Hamas, eles permitiram isso, eles coordenaram todas as etapas com a Comissão Central de Eleições da Palestina e eles não participaram, eles não concorreram, eles não estavam afiliados a nenhuma lista e não interferiram no processo. E é por isso que, você sabe, o processo foi justo. Quer dizer, ninguém tem reclamações sobre esse processo. Acho que o que está acontecendo em Al-Barak talvez seja um indicativo de que o Hamas gostaria de se afastar da responsabilidade administrativa, seja no nível local ou até mesmo no nível geral. Vimos entrevistas de importantes líderes do Hamas de dentro de Gaza e no New York Times no dia 21 de abril, onde eles se comprometeram. Eles estão prontos para entregar e transferir todos os poderes sob seu controle, incluindo a polícia e a segurança interna. De uma forma ou de outra, há uma tendência, talvez na nova liderança eleita do Hamas, porque o Hamas concluiu eleições internas em Gaza, não continuou a incluir a liderança externa, mas talvez agora haja uma tendência de abrir mão de tudo em Gaza. E eu acho que isso também foi um incidente para sinalizar algo do Hamas, para dizer, ok, queremos entregar o poder administrativo sempre que possível. Precisamos observar o que ocorrerá em Gaza e na Cisjordânia. Samir Sanislav, obrigado por participar na I24 News. Obrigado.